Olá, graças e paz. Eu gostaria de ministrar com você uma palavra que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 15 ao 16. Nós vamos ler apenas o versículo 16. Diz assim: Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Bom, nesse capítulo vai falar sobre a chamada dos discípulos. Jesus havia orado durante a noite inteira para escolher ali entre os seus discípulos 12 para ser apóstolos e andarem com ele. A esses o Senhor deu poder, autoridade para expulsar demônios, curar enfermos. Esses homens tiveram experiências tremendas, viram coisas que muitos homens não viram. Viram Lázaro ser ressuscitado, viram a filha de Jairo ser curada, ser restaurada, ressuscitada. Viram tantos milagres, cegos voltarem a enxergar, coxos a andarem. Viram coisas tremendas. Esses discípulos estavam ali no milagre da água transformada em vinho. Estavam ali quando Jesus andou sobre o mar, quando Jesus deu ordem para a tempestade. Geralmente nós olhamos aqui para os discípulos, nós vemos aqui Lucas dando características e detalhes. Quem eram esses discípulos? E Judas está escrito como aquele a quem o traiu. E quando nós pensamos sobre Judas, nós pensamos somente como traidor. Mas Judas, certamente, quando foi escolhido, acredito que o seu coração se alegrou, ficou feliz por pertencer ali a um grupo seleto que viveria com o Senhor. Judas viveu também 3 anos e meio e presenciou todas essas experiências. Mas o que será que aconteceu no decorrer do caminho? Que Judas se transformou um traidor e Pedro se transformou num braço direito do Senhor, que andava com o Senhor, estava com o Senhor no monte da transfiguração. Pedro ouviu a voz do próprio Deus dizendo: eis meu filho amado, em quem me comprazo. Pedro viu coisas tremendas, fazia parte do grupo seleto ali dos discípulos. Quem você tem se identificado? Com Pedro ou com Judas? E quando nós olhamos ali a última ceia do Senhor, estavam os discípulos. Judas já estava com o seu coração azedado. O brilho das moedas o havia enfeitiçado. Estava desejoso. Ele vendeu a sua comunhão, o seu ministério, por 30 moedas de prata. O diabo o seduziu. O que o diabo tem tentado usar para barrar, para tirar seu desejo de ter comunhão com o Senhor? O que o diabo tem tentado? Fique atento quanto a isso. Pedro também, apesar de ter tanta intimidade com o Senhor, no calor ali das provações, quando estava sendo cirandado, ele negou Jesus. E não foi forte o suficiente para dizer que era discípulo do Senhor. E ele foge agora. Volta para a sua velha vida. E no Evangelho de João, no capítulo 21, Pedro agora estava pescando. Judas, após vender Jesus, ele suicida, se enforca, acaba ali para ele. Mas Pedro, apesar de ter negado, ninguém sabia o que se passava no coração de Pedro. Pedro estava pescando ali, mas acredito que ele estava destruído emocionalmente por dentro. E quantas vezes é assim na nossa vida? Às vezes nós erramos e falhamos e parece que por fora está tudo bem, mas estamos arrebentados. E Jesus não tinha desistido de Pedro. Então Jesus, em Marcos capítulo 16, quando ele ressuscita, as mulheres vão ali para ungir o corpo do Senhor. Jesus deixa um anjo ali para falar, para avisar Pedro que o Senhor não tinha desistido dele. Ele fala assim para que a mulher diga para os discípulos que ele já ressuscitou. Diga também para Pedro que ele foi para a Galileia. Jesus, ele não desistiu de Pedro. Pedro havia desistido, mas Jesus não. E agora Pedro estava pescando, tentando pescar, porque não estava pescando nada. Jesus estava na beira da praia e fala: olha, lance a rede para a direita. E agora eles pegam 153 peixes e reconhecem que é Jesus. Jesus não desistiu, ele foi atrás de Pedro. Talvez você também negou o Senhor, falhou de alguma forma.
Quem sabe você também desistiu, quem sabe você está como Pedro, por fora parece que está tudo bem, mas por dentro está todo destruído. Jesus não desistiu de você. E agora o Senhor está ali conversando com Pedro. E Pedro é restaurado. Em João capítulo 21, vai falar sobre essa conversa ali entre Pedro e Jesus. E o Senhor dá uma missão para ele, para apacentar as ovelhas. E Pedro agora é transformado, ele se levanta como um vaso, um obreiro de valor. E cerca de 3.000 almas se converte. E Pedro volta à tona, fazendo toda a diferença. Quem sabe você está parado, cabisbaixo, mas o Senhor manda eu dizer que os planos e os propósitos estão de pé. Ele ainda conta com você. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.